Estudos. Bom, desculpem só para interromper um minuto, na verdade, como já começou a gravação, eu gostaria de pedir para vocês só concordarem com a gravação para que possamos prosseguir. Todos concordando, nós podemos dar andamento. É só concordar clicando na mensagem que vem do Zoom. Obrigada, desculpe a interrupção. Então, só retomando, nós estamos dando início hoje, dando as boas-vindas a todos, né, nesse curso, é o primeiro curso FONASSE sobre a nova lei de licitações e contratos administrativos, contando com o apoio do Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal, das Procuradorias dos Estados do Paraná, do Maranhão e da Bahia, que atuam em parceria nesse evento. Então, como já disse há pouco, nós estamos fazendo a gravação desse evento, aqueles que forem ingressando precisam concordar com a gravação. Gostaria também, desde logo, de agradecer à Procuradoria do Maranhão, à Procuradoria do Paraná e à Procuradoria da Bahia por esse empenho. Em virtude também do número de inscritos, nós pedimos a todos que façam as suas indagações, suas perguntas no decorrer da aula do professor Carlos Ari, por escrito no chat, e no final da aula as perguntas serão selecionadas e respondidas na medida do possível e do nosso tempo também. Eu gostaria, antes de mais nada, em nome do FONASSE, do Fórum Nacional dos Centros de Estudos, dos coordenadores desse curso, e em nome pessoal de agradecer a honra, né, do professor Carlos Ari ter aceito de imediato o nosso convite para esse evento. E na pessoa do professor Carlos Ari Sunto, eu cumprimento todos os participantes, todos os integrantes dessa mesa virtual, e antes de apresentar o professor, eu gostaria apenas de passar a palavra para o Dr. Bruno Maciel, que é presidente do Fórum Nacional dos Centros de Estudos, para fazer uma saudação inicial. Dr. Bruno, a palavra é sua. Boa tarde a todos, boa tarde a todos que acompanham, uma tarde especial para a Leila, que está aqui como nossa, e o Miguel também, sediando o evento, representando a PGE do Paraná, a PGE do Maranhão e a PGE da Bahia também, com a Zizi ali dando suporte, o Ailton. Professor Carlos Ari, imenso prazer vê-lo novamente. Professor Carlos Ari, bom, puxando a sardinha para o meu lado, oriundo da nossa casa, Procuradoria do Estado de São Paulo, sempre presente na nossa escola, sempre aceita os nossos convites também e disponibiliza parte do tempo dele para passar os conhecimentos. Eu, professor Carlos Ari, hoje aqui estou só cumprindo o papel de presidente do FONASSE, que é o nosso fórum de centros de estudos, que congrega as procuradorias dos estados e do Distrito Federal, todos os estados do Distrito Federal estão aqui representados. A ideia é fazer um bate-papo, passar conhecimento, trocar experiências. E, professor, é muito comum eu dizer isso, eu estou aqui cada vez mais aprendendo com as feras que nós encontramos nos outros estados. Eu tenho que deixar isso aqui, porque nós que somos paulistas, muitas vezes, né, como diria ali o Caetano Veloso, Narciso acha feio que no espelho, e aqui no Centro de Estudos eu pude conhecer quão grande, quão rico é o debate e a realidade de cada procuradoria, cada coisa que eles enfrentam, e trocar essa experiência é sempre muito gratificante, muito profícuo, muito importante e engrandece a todos. Como a gente percebe nas nossas reuniões, nós temos muito mais questões em comum do que divergências, e quando a gente consegue trazer um professor da grandeza do senhor e esses espectadores aqui que estão acompanhando as perguntas que saem, a Leila, que acho que direito administrativo deve ter na casa dela de manhã até a hora do jantar, até em razão da harmonia do lar ali, da convivência com o professor Egon, é muito gratificante. Então, professor, vou devolver a palavra para a Leila. Só gostaria de dizer mais uma vez que, assim como eu faço na escola da Procuradoria, creio que posso falar em nome do FONASSE, as portas estarão sempre abertas para o senhor, é sempre um prazer e uma honra poder compartilhar do seu conhecimento, e para todos vai ser de grande valia. Leila, muito obrigado pela oportunidade, vou acompanhar aqui, e uma boa tarde a todos. Obrigada, Bruno. É uma imensa alegria e uma honra, reitero, receber o professor Carlos Ari Sunto para essa aula de abertura do nosso curso sobre a nova lei de licitações e contratos administrativos. Com uma gratidão imensa, nós iniciamos esse evento de hoje. Eu farei a leitura
de parte do currículo do professor Carlos Ari, na verdade, né? Apenas para destacar alguns pontos e apresentá-lo. Então, o professor Carlos Ari Sundfeld é doutor mestre e bacharel em Direito pela PUC de São Paulo, da qual foi professor no mestrado, doutorado e graduação, na Faculdade de Direito da FGV de São Paulo, de que é um dos fundadores, é professor titular, atuando no doutorado, mestrado acadêmico, mestrado profissional e no grupo de Direito Público. É o presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público, a SBDP, criada em 1993, que mantém a Escola de Formação Pública em parceria com a FGV de São Paulo e publica a coleção de livros SBDP pela editora Malheiros. Possui diversos artigos, livros publicados, destaco apenas alguns deles: Contratos Públicos e Direito Administrativo, Direito Administrativo para Céticos, Contratações Públicas e seu Controle, Pareceres, dentre outros. Tá? O professor Carlos Ari publica também no Jota, com periodicidade, artigos na coluna denominada Publicistas. O professor Carlos Ari Sundfeld participou da concepção de inovações legislativas de grande relevância e todos nós lidamos com essas inovações reiteradamente, como a reforma da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, em 2018, a criação da licitação por pregão, a Lei Geral de Telecomunicações, então todo aquele momento de concepção das agências reguladoras no Brasil, as leis federal e mineira de parcerias público-privadas e a Lei Paulista de Processo Administrativo, por exemplo. Tá? O professor Carlos Ari é sócio fundador da Sundfeld Advogados, consultores em Direito Público e Regulação. Como já foi dito anteriormente, foi procurador do Estado de São Paulo, e eu queria destacar que o professor Carlos Ari, ele possui um vínculo especial com o direito público e com a advocacia pública, e tem nos ajudado sempre, não só em estudar os desafios da advocacia pública, mas mais ainda, auxiliar na busca de soluções para enfrentarmos esses desafios, como esse da nova lei de licitações e contratos administrativos. Professor Carlos Ari, muito obrigada mais uma vez, a palavra é toda sua. Obrigado, Leila, Bruno, uma alegria enorme estar com vocês aqui, colegas, né? Eu sinto muitas vezes ainda um espírito de procurador do Estado em mim, embora eu não tenha... Eu cheguei ao fim da carreira, mas não fui até a aposentadoria, parei muito antes disso, mas, de qualquer maneira, conservo aquela lembrança da experiência na Procuradoria, que, evidentemente, me ensinou muita coisa. Eu era, por exemplo, procurador do Estado já experiente quando saiu a Lei 8666, e fui, inclusive, membro aqui na Procuradoria do Estado de São Paulo, coordenei da comissão que tentava fixar orientações para todo o governo do Estado sobre a aplicação da lei, sobre a transição e por aí vai. E sei que é um desafio enorme, né? Vocês todos estão vivendo, de fazer uma troca suave, sem problemas, de um software, né? Porque a lei acaba funcionando como um software. Ela tem um conjunto de referências que vão se tornando mais ou menos conhecidas, não só dos advogados públicos, mas também dos próprios gestores, né? E dos controladores. Então, já se pode antever um pouco quais serão as reações, as dificuldades práticas de um lado e as reações dos controladores, né? E a advocacia que fica nesse meio do caminho, tentando ajudar a modelagem das contratações e dos editais de licitação, e depois ir se manifestando sobre a regularidade do que aconteceu, ou tentando ajudar a solucionar as dificuldades que acontecem naturalmente, a enfrentar as novidades. A Procuradoria, nesta situação que nós estamos vivendo, de transição, ela é muito demandada para que ela faça rodar o software, né? E rodar com rapidez. E é um desafio enorme, né? Então, eu não os invejo, confesso. Não os invejo. Sei que é um desafio para o qual todos estão preparados, mas não é fácil, né? A minha função aqui hoje é apenas levantar um pouco das características gerais do momento que nós estamos vivendo e da própria lei, mas não exatamente comentar os diversos temas,
Vocês terão uma quantidade grande de encontros para tratar de temas específicos, e eu confesso que eu mesmo me sinto inseguro em relação a todos eles. A lei é grande, a lei é nova, e eu me sinto muito inseguro quanto ao que está escrito nela. O fato de ter vivido já há muito tempo, eu comecei a minha carreira, à época do Decreto-Lei 200, né, faz com que eu tenha dificuldade de saber o que está em vigor, o que não está em vigor, porque a gente se lembra de coisas que já não sabe mais se estão na lei nova, se estão na lei que acaba de ser mantida durante um prazo, ou se são normas do Decreto-Lei 2.300. Então, a confusão vai aumentando na nossa cabeça, né? Então, eu estou aqui numa insegurança enorme, né? Porque eu tenho dificuldade em falar sobre o próprio conteúdo detalhado da lei, né? Mas tudo isso considerado, vamos lá a uma apresentação desse momento que nós vivemos. Essa lei, ela vem numa sequência de mudanças legislativas. Não é a nossa primeira lei de licitação com as características que esta lei tem. Nós tivemos movimentos até a década de 60 nessa matéria de licitação e de contratos administrativos bastante restritos, movimentos legislativos bastante restritos. Houve normas sobre contratação pública, por exemplo, no Código de Águas, mas eram normas restritas. No Código de Contabilidade da União, há 100 anos atrás, mas eram normas restritas. Em 1967, quando saiu o Decreto-Lei 200, é que se procurou pela primeira vez editar um conjunto de normas que pudessem servir de referência no tema licitação e contrato para todo o Brasil. Então, as regras do Decreto-Lei 200, que eram voltadas para a União, foram logo depois, por meio de uma lei, estendidas a estados e municípios. E ali começa um processo de uniformização nacional, que naquele primeiro momento era uniformização em torno de ideias muito básicas. Não exatamente princípios, mas ideias básicas, quer dizer, de certas estruturas. Um dos objetivos que começa, então, com o Decreto-Lei 200 foi o de universalizar a realização de licitação como antecedente das contratações administrativas. E nas leis que foram se seguindo, né, o Decreto-Lei 2.300, de 1986, a Lei 8.666, em 1993, e agora, isto, só para citar as leis mais gerais, isto se manteve. Isto é, uma tendência crescente do dever de licitar. Isso veio acompanhado de uma generalização da ideia de que os males em contratação pública têm a ver com a ausência de licitação. Então, uma certa mitificação, né, da licitação. E não só da licitação, porque a licitação tem diferentes tipos de modalidades, né? Mas da licitação a mais aberta possível, o maior número de participantes possível. Isto gerou um movimento que foi constante nas leis gerais e que começou, como eu lhes disse, na década de 60. Nós estamos, então, com quase 50 anos, um pouco mais de 50 anos, deste movimento de tentar universalizar a licitação. Os órgãos de controle, muito naturalmente, quando olham as decisões de não licitar da administração pública ou as decisões que restringem o procedimento cabível ou a competição, são desconfiados. E essa desconfiança tem impactos. Um dos impactos é a tendência de os tribunais de contas suspenderem editais diante de impugnações, porque há uma preocupação, em princípio, com as acusações de direcionamento. Então, se tornaram muito comuns as suspensões
de licitação, às vésperas da abertura da licitação, com base em questionamentos que o tribunal tem muita dificuldade de examinar, mas que tem a ver com essa ideia, né, de que o desejável seria licitar o máximo possível, quer dizer, não licitar é quase que uma situação excepcionalíssima, e licitar da maneira mais aberta possível, com mais gente, e tudo o que fosse necessário para ter mais gente deveria ser feito, como, por exemplo, picar contratações ou parcelar contratações, né? E dentro disso é que vem a desconfiança, ou pelo menos uma cautela, né, diante de todo edital que é visto como potencialmente danoso para a competição. Isso tem causado, claro, complicações na gestão pública e levado à realização, muitas vezes, de licitações inadequadas, né? Bom, quais foram as respostas que surgiram no decorrer do tempo a esse movimento, quer dizer, da unificação muito exagerada, eu diria, do dever de licitar? De um lado, surgiram leis que foram agregando à Lei Geral de Licitação hipóteses de não licitação, de dispensa, de inexigibilidade. Então, começaram a surgir nas próprias leis as famosas exceções, o que gerou uma contradição curiosa. A lista de hipóteses em que não se licita foi aumentando, mas, ao mesmo tempo, continuava a tendência de os órgãos de controle olharem com desconfiança. Desconfiança essa que passou a se transmitir para a própria interpretação das hipóteses específicas de dispensa de licitação, ou quanto à idoneidade da sua aplicação num caso concreto, né? Então, essa foi uma primeira resposta legislativa ao problema, talvez um certo otimismo quanto ao valor da licitação. Esta lei de 2021, ela incorpora toda essa história. Então, ela não tem novidades com relação a isso. Ela é uma lei ainda entusiasmada com a universalização da licitação, muito entusiasmada, e, ao mesmo tempo, é uma lei que agora, originariamente, tem todas aquelas hipóteses de não licitar. E aí, somado a uma outra reação, e essa é uma particularidade que já vinha das leis anteriores e que aparece aqui também. A tentativa de dar no texto da lei resposta a desconfianças ou interpretações restritivas que foram surgindo no decorrer dos tempos na aplicação, seja da Lei 8.666, seja do RDC, seja da Lei do Pregão. Então, é uma lei, esta nova, que procura dialogar com a história anterior para resolver dúvidas de interpretação, em alguns casos, como uma tentativa de manter o espaço de não licitar, quer dizer, de preservar a hipótese lá de dispensa de licitação com um conteúdo prático, possível, viável. Naturalmente, isso fez com que a lei fosse uma lei mais extensa do que as anteriores. E não só porque esta nova lei incorporou o conteúdo das leis anteriores que haviam surgido. Eu mesmo fui responsável por uma delas, que é a Lei do Pregão, e o RDC. A Lei do Pregão com mais sucesso do que a Lei do RDC. Então, vamos conversar um pouco sobre essa diferença no sucesso. O pregão se transformou na grande mudança prática no âmbito das contratações públicas com o tempo. Por quê? Porque se formatou um procedimento simples, mais competitivo do que o anterior,
que era concorrência pública, tomada de preço, convite. E quando se formatou isso, em 1996 e 7, quando nós inventamos isso na lei de telecom, né, originariamente, o que se queria era algo que fosse simples o suficiente para poder se transformar no modelo de licitação eletrônica. E fazia sentido que a gente estivesse tratando disso na época da reforma de telecom, porque, embora nós estivéssemos fazendo uma licitação para a Anatel, nós estávamos muito conscientes dos caminhos futuros quanto à digitalização do país. Então, era preciso também tentar ajudar no campo das contratações públicas, né, chamando atenção para a necessidade de simplificação, pelo menos em relação àquilo que seriam os objetos comuns, né, como a lei acabou dizendo, a lei de telecom, e depois foi incorporado pela lei do pregão. Então, esta foi uma solução simples que é aplicável às contratações comuns, que são a maioria da administração pública, acabou tendo um enorme sucesso. Já a lei do RDC, ela é uma lei que tem a mesma característica que eu lhes mencionei quanto à nova lei de 2021. Ela procurou dar resposta a problemas de interpretação, interpretações restritivas, excessivas, visões muito negativas, digamos assim, quanto à Lei 8666, isso é, que via na Lei 8666 proibição para coisa que não estava proibida expressamente, né? Ou na ausência de autorização expressa para alguma coisa na Lei 8666, uma vedação implícita, e por aí vai. Então, a lei do RDC, além de ter uma certa flexibilização procedimental, ela procurou responder a certos problemas práticos criados por interpretações muito restritivas anteriores. Uma dessas questões é adotar o orçamento sigiloso, né, que tinha se transformado num dogma, assim, como se a administração pública ter elementos referenciais que ela usasse para balizar sua deliberação sem que fossem previamente conhecidos pelos licitantes fosse algo deturpado e tal. Se descrevia isso como um verdadeiro escândalo, né? Então foi preciso editar a lei que tivesse essa resposta às aplicações ou interpretações muito restritivas. O RDC não teve tanto sucesso, quer dizer, o RDC não conseguiu ser uma lei de aplicabilidade tão geral quanto foi o pregão. Por quê? Porque é mais complexa. Tenta lidar com variáveis mais complexas. E esta nova lei aqui, de 2021, além de tentar incorporar coisas mais simples que vêm da experiência anterior, o próprio pregão, é uma lei que tem de dar resposta a problemas da aplicação concreta, da vida concreta das licitações e das contratações, e procura tomar partido, né, autorizando coisas que as pessoas colocavam em dúvida antes. Por exemplo, né, quanto ao conteúdo dos contratos, é possível fazer variar a remuneração de acordo com o desempenho do contratado, o sucesso do contratado em economizar recursos para a administração, ou auxiliar a administração a ter maior arrecadação, né? Isso foi muito debatido nas décadas anteriores, né? E, embora aos poucos se tenha vindo aceitando, né, a ideia de remuneração pelo resultado, sempre muitas restrições, muitas desconfianças, né? É uma situação complexa, você precisa modelar um contrato complexo, você precisa acompanhar para verificar se aquilo faz sentido, quer dizer, você está remunerando de fato por um resultado que tem a ver com o desempenho do contratado, né? Ou se você está dando ao contratado uma espécie de sociedade, né, nos sucessos da administração pública, sem que aquilo tenha a ver com a sua ação propriamente, né? Então, tudo é muito complexo, né? E a lei nova tenta entrar nesse tema e dizer, olha, essas contratações com remuneração por resultado, elas são do bem, né? Pode ser uma boa alternativa e tal. Então, alguém poderá dizer, bom, então é positivo isso, né? Para quem, como eu, acha que contratações por
com remuneração por resultado fazem sentido em muitas situações. A lei dizer isso é positivo. Bom, pode parecer que sim, porque responde a certos argumentos, mas ela nunca pode ser, tratando de matérias assim, complexas, nuançadas, cujo sentido, num caso ou no outro, é muito diferente, ela não pode ser tão peremptória. Então, há uma certa ilusão de que respostas legislativas digamos, a essas resistências a certas soluções contratuais, no exemplo que eu estou dando, serão bem-sucedidas. Eu diria que tem uma aposta aí. Será que vai dar certo? Olha, dará mais certo nos casos do que noutros. Mas a experiência do RDC mostra como é mais difícil a vida das regras que lidam com problemas mais complexos, com realidades mais complexas. Elas não são aceitas com tanta facilidade. Então, elas têm menos sucesso. E isso certamente se passará com um conjunto de regras, princípios, seja do que for, que estão na lei nova e que procuraram dar respostas a todo esse histórico de dúvidas, de contestações e tal, uma boa parte das quais tem a ver com estereótipos, como, por exemplo, não tem nada a ver com ou tem um pouco a ver com a remuneração por resultado, né? Estereótipo da máxima competição, né? Da máxima objetividade. São estereótipos de que no mundo das contratações públicas, quanto mais objetividade, melhor, né? Maior competição na disputa do contrato, melhor. Quanto menos mudança por negociação com particular, melhor. São estereótipos, né? Que têm a ver com muitas desconfianças sobre a idoneidade da esfera pública, sobre a capacidade da esfera pública fugir das capturas e tal. E eu diria que a nova lei dificilmente terá impacto significativo em relação a estes estereótipos. Porque, no fundo, ela não se dispôs propriamente a combatê-los. Por que não se dispôs? Porque uma lei que se põe a responder a cada desaforo da história anterior, ela aceita a história anterior de desconfianças, de estereótipos, como, no final das contas, legítima. Então, é uma espécie de paradoxo. Nós vamos ficar correndo atrás de novas interpretações redutoras. Não há uma transformação radical. Há, aliás, pelo contrário, uma tentativa de conciliação nessa lei aqui, de visões mais redutoras, mais desconfiadas e estereótipos, com visões mais modernas, talvez, né? Ou visões diferentes. Um exemplo disso é o artigo 5º, se eu não estiver enganado no número, e provavelmente eu me engano toda vez que eu cito o artigo, mas que é o que fala dos princípios, dos tais princípios, né? É um dispositivo divertido, inclusive, né? Que, para gerar piada, foi o preferido de todo mundo que comentou a lei, até porque ele está no início, assim, na segunda página, até lá todo mundo lê, né? Mas pela exuberância principiológica. Não fosse a irritação que existe no mundo jurídico, e eu sou um dos irritados com essa mania de querer chamar tudo de princípio, né? Mas não fosse isso, há coisas contraditórias entre os princípios, né? Então, enfiou-se aqui o princípio da competitividade. Sei lá o que é o princípio da competitividade. Será que ele quer dizer que o máximo de competição possível é que é bom? Então, se trata de insistir numa visão desconfiada quanto aos requisitos de habilitação, porque eles todos têm um potencial de diminuir a competitividade, é isso? Será que é isso que se está querendo, né? Mas, de outro lado, tem o princípio da celeridade. O que é esse princípio da celeridade?
significa o quê na prática, numa lei que tem tanta regra, tanto prazo, tanta exigência, celeridade do quê, como, né? Então, são essas tentativas curiosas de compatibilização de tendências contrárias que estão na lei e que tornam difícil que as respostas positivas, corretas, ou pelo menos que eu acho como corretas, a impugnações que no passado foram feitas quanto à aplicação dessa ou daquela regra, sei lá, sobre dispensa de licitação, ou sobre conteúdo contratual, né? Será capaz, essas respostas serão capazes de superar os velhos problemas. Não vai ser fácil, não, né? Então, essa é uma visão cética, sim, com relação à capacidade de essa lei mudar muito o cenário com relação a isso que eu estou tentando destacar aqui a todos vocês, que é o modo como essa história se construiu no Brasil. Não é uma lei que veio para revolucionar essa história. E eu diria, agora num comentário incidente, que é uma pena. É uma pena. Porque nós não nos convencemos que nós estamos no caminho errado. Essa lei é mais do mesmo, é uma lei 8666 com melhor português, melhor organização e muito mais texto, né? Somada ao pregão, que agora está dentro do 8. Quando eu falo 8666, é 8666 acrescida dessas coisas que vieram depois. No fundo é isso, né? É uma versão editada, bem editada, até eu diria, né? Ajuda muito. Convenhamos que ler isso aqui é bem mais fácil do ponto de vista da organização, da ordem e tal, do que ler a Lei 8666, que era infinitamente mais confusa do ponto de vista da redação, da articulação de partes. Tal. Então, nos dá um conforto em ler uma versão editada, né? Organizada. Isso é bom, né? Mas, no fundo, é mais uma versão da Lei 8666, que, no fundo, era mais uma versão do Decreto-Lei 2.300, e não uma transformação radical. E vocês perguntarão, seria possível uma transformação radical? Parece sentido uma transformação radical? Eu diria sim. Acho que nós entramos num caminho negativo, que não tem muito paralelo no mundo, não. De tentar, num país deste tamanho, uma administração pública tão diversa, fazer leis tão detalhadas, nacionais, e com tanta desconfiança da capacidade da administração pública aprender, se organizar e tal. Enfim, eu acho que nós devíamos ter feito diferentes, né? No passado, isso é na década de 90, eu participei bastante desse debate, se tentou reverter, a partir de 95, a partir do governo Fernando Henrique, o que era o modelo da Lei 8666. Se tentou reverter. Uma primeira minuta, que foi a época divulgada pelo Ministério da Administração, liderado pelo ministro Bresser Pereira, era um pouco nesta linha de tentar estabelecer um conjunto de normas estruturantes, essas seriam nacionais, e, de outro lado, normas para a administração federal, na própria lei, na mesma lei. Mas não se conseguiu ir adiante na discussão, isso ficou paralisado, e esse caminho acabou abandonado. Em parte também porque, e é preciso destacar isso, porque se menciona aqui uma característica que está ainda nessa lei, porque o lobby das empresas privadas queria a nacionalização de certas coisas de seu interesse. Então, não é por acaso que nós tivemos um movimento assim bastante constante de aumento da legislação de caráter nacional, cada vez mais regras aplicáveis à administração municipal, estadual e federal indistintamente. É porque, em muitos dispositivos, há lobby das empresas privadas mais poderosas. No tema requisitos de habilitação técnica, por exemplo,
a utilização de atestados de desempenho anterior como um mecanismo por excelência da verificação da idoneidade técnica ou da qualificação técnica, isso é uma briga histórica dos setores mais organizados da construção civil, maiores, né, da construção civil, que queriam, evidentemente, usar a sua experiência anterior como uma vantagem para ganhar contratos públicos. Então, eles lutaram, eu estou há um certo tempo nesse ramo, eu conheço bem essa história, lutaram o tempo todo contra a tentativa de abrir para novas soluções, né? Que não fossem a habilitação técnica com base em atestado de desempenho anterior, né? Então, houve esse lobby bastante forte, né? Um outro lobby forte, e que continua aqui, por que eu mencionei isso, né? Porque isto não mudou aqui, né? Isto fez com que, por exemplo, em matéria de seguro-garantia, em que se aumentou a admissão de seguro-garantia, não obstante, continua a haver uma regra que limita. Então, isso não foi passado para a experiência administrativa, ou deixado para um regulamento, ou para um conselho nacional. Não, tem que botar na lei. Por quê? Porque tem um acordo que precisa ser feito com os contratados privados que dominam os debates legislativos. Um outro movimento de nacionalização da legislação, isso é, de ampliação da quantidade de regras, que foi um movimento constante, e essa lei digamos, a jogada mais recente, uma lei maior ainda, né, veio do Tribunal de Contas da União. Do que se trata? A União Federal, como vocês sabem, ela tem uma importância muito grande no repasse de recursos para estados e municípios, para uma série muito grande de programas, né? Programas em todos os campos, de educação à construção de ginásio esportivo, né? A pequenas reformas sei lá, em postos de saúde. Então, há uma quantidade enorme de repasses federais para estados e municípios. O Tribunal de Contas da União, ele quis ser um controlador direto dos estados e municípios. Então, foi essa a opção do Tribunal de Contas da União. Não é que eu quero controlar, não é que o Tribunal de Contas da União pensasse assim, eu quero controlar o gestor federal que administra a prestação de contas do Estado e do município. Não é isso. O tribunal, o TCU, passou a querer controlar o ato do prefeito, do governador, do secretário estadual de educação. Quer dizer, cada um deles passou a ser tomado como gestor federal e passou a ser alvo de tomadas de conta especial do Tribunal de Contas da União. Ora, o TCU jamais teria a mínima condição de realizar esse trabalho se não for uma unificação geral das regras, inclusive das regras mais comezinhas, de licitação e de contratação. E aí se naturalizou a ideia de que, quando a União passa recurso para Estado e município realizar um certo tipo de empreendimento, ele tem que aplicar as regras federais, quer dizer, como se o que a União estivesse fazendo é transformar o Estado e o município em um agente federal para realizar um projeto federal. O que, em grande parte dos casos, é falso. É falso. Ainda mais agora que os deputados aumentam cada vez mais, e aumentaram dramaticamente o seu poder de determinar o orçamento federal. O orçamento federal ele está sendo destinado a demandas muito locais, que tem pouquíssimo a ver com programas federais mais consistentes. Claro que sempre há um programa assim, muito genérico, federal, em que se encaixa aquele repasse de recursos. Mas não se trata da União fixar o objetivo, como é que deve ser cada quadra de basquete paga com dinheiro federal, etc., né? Não obstante, para a conveniência do TCU, as regras precisavam ser uniformizadas. Então,
o TCU foi um grande instrumento de pressão para a unificação da legislação, mesmo antes de a lei ser tão ampla. Então, começou a aparecer nas leis de diretrizes orçamentárias, em cada ano, a previsão de que, quando o recurso fosse federal, tem que se aplicar a toda a legislação federal, sobre tudo, né? Bom, isso então foi mais um movimento bastante forte para tentar unificar nacionalmente as regras de licitação e de contrato. E esta nova lei expressa esta tendência. Será positivo isso? Olha, de um lado, sempre tem um lado positivo, assim, você fica tentando evitar que haja confusão em questões que são relativamente uniformizáveis, né? Então, pode ser positivo em alguns casos, mas é negativo em outros, porque nós estamos lidando com unidades da federação bastante distintas, bastante difíceis. Tem municípios com um quadro de gestão muito reduzido. Não se compara ao que pode ter um grande Estado e, sobretudo, a União, né? E aí, ter que lidar com exigências como essas aqui pode ser bastante complexo, quer dizer, impede uma variação de estados e municípios para atender às suas possibilidades. Isso tudo é uma característica. Eu estou tentando chamar a atenção de vocês que não precisaria ser assim. A nossa opção federativa podia ser outra. A União passa recurso e quer saber se o dinheiro foi efetivamente aplicado ou não. Se a licitação dura 15 dias, o edital 15 dias, 13 dias, 20 dias, bom, é algo que afeta a competitividade, em alguma medida, ok, mas são opções que podem fazer sentido lá em cada unidade da federação. Mas a tendência, no decorrer do tempo, foi tentar desprezar as possíveis vantagens da heterogeneidade. E este movimento todo que eu estou lhes mencionando é responsável pelo modo como se incorporou a grande novidade da lei, que ainda é um esboço, em grande parte, mas é a grande novidade, que pode vir a ter um impacto assim, sistêmico, que é o tal Portal Nacional das Contratações Públicas. Este portal é a materialização digital desta crença na necessidade de unificação nacional. Então, se imagina que vai haver um ambiente digital em que tudo vai se processar. Então, o planejamento das contratações e depois o desenrolar das licitações e das execuções contratuais, tudo colocado lá. Isso supõe uniformidade de regras, né? E aí, esta lei procura uniformizar regras e prevê a edição de uma série de regulamentos para unificar ainda mais, sem definir muito bem as competências para a edição desses regulamentos. Então, tem sempre uma certa ambiguidade sobre quem é competente para editar esse e aquele regulamento. Isso vai dar trabalho para aqueles que lidam com o direito, né? Porque uma das coisas muito importantes é você ter muita clareza quanto às competências. A boa lei administrativa é aquela que é capaz de dizer da maneira mais clara e determinada possível quem é competente para fazer o quê. E, no tocante a esse problema dos regulamentos que estão lá num certo artigo, não sei se é 20, não me lembro mais qual artigo, inclusive, relacionado lá, tem uma certa, e em outras passagens, né, tem uma certa ambiguidade. Então, uma das coisas que vai acontecer neste âmbito regulamentar, imagino eu, é uma tendência de a União Federal avocar a si a competência regulamentar. Ela vai querer ter a competência regulamentar
mesmo naquelas situações em que um procurador do Estado, não muito federalista, assim, né, dotado de um espírito quase de separatismo, adotaria. Por quê? Porque o movimento todo é de unificação. O Tribunal de Contas da União quer unificação. E o portal das contratações públicas quer unificar tudo. Então, é muito natural que haja uma briga, e eu diria quase desleal, das autoridades federais para elas serem as donas dos temas regulamentares. Bom, o que os estados podem fazer de melhor em relação a isso? Isso é uma boa pergunta, né? Eu diria que isso é uma batalha perdida para os estados. A de eles conseguirem ter regulamentos que sejam capazes de deter este movimento. Então, tudo que eles podem fazer de melhor é lutar para influenciar os regulamentos federais. E aí, eu, se fosse procurador-geral do Estado de algum estado, eu montava em Brasília uma representação do meu estado, um procurador lá, incumbido exclusivamente de negociar com o Ministério da Economia a edição desses regulamentos, em tempo integral. Em tempo integral. Seria o ponto focal do interesse do Estado. E claro que os estados funcionam, não é? Porque se é verdade que os estados não conseguem se articular para fazer o lobby do interesse estadual quando vão se editar leis, como a Lei de Licitação Nacional, imagine quando fosse editar regulamento em que o espaço de participação política é ínfimo, né? Não tem nenhum. É muito difícil. Então, ou os estados se organizam e passam a fazer lobby, como as empreiteiras fazem, viu, gente? As empreiteiras têm representante sentado lá na porta, dando bombom para os funcionários e tal, para ficar amigos e serem ouvidos. Não estou falando nada ilícito, não, serem ouvidos. Levam documentos, levam sugestões, publicam artigos no jornal para reclamar. Ou os estados fazem isso, ou eles vão ter uma vida de sobressaltos. Por que uma vida de sobressaltos? Porque esses regulamentos eles vão surgir e eles vão mudar muito, muito. E os estados vão ter que encontrar uma maneira de se organizar para influir muito, quer dizer, para vetar, para segurar e tal. E eu estou insistindo nesse ponto porque as procuradorias dos estados não estão preparadas para isso. Não pensam assim estrategicamente. São bastante reativas, né? Quando surge a norma, vão tentar entender, orientar para dentro. E não participam adequadamente do processo de construção das normas nacionais. Então, por isso que eu estou focando muito esse tema aqui. Bom, é uma lei, gente, para tentar já me encaminhar aqui para o final, né? É uma lei manual. Eu, como professor de direito, como profissional de direito, quando penso uma lei, eu digo, olha, a lei deve dizer com clareza quando uma coisa é válida ou não. E, quer dizer, o que se exige para ser válido. E deve dizer com clareza o que acontece quando algo inválido surge, quer dizer, algo que foge da regra. Uma lei que tem muita regra precisará prever com clareza o que é que acontece quando essas regras não podem ser cumpridas, não são cumpridas em uma situação específica e tal. Esta lei não faz isto. Então, ela é uma lei manual, quer dizer, ela é uma lei que procura orientar a ação do gestor público concreto, em condições ideais, né? Se nada der errado, o gestor, acho que é artigo 18, deve fazer um conjunto de coisas impressionante para instruir um processo licitatório. O artigo 18, ele é, inclusive, repetitivo, tem uma quantidade de inciso, parágrafo e tal, exigindo planejamento, uma documentação. Você lê isso, ninguém fica contra o que está escrito ali. É um manual de bem proceder. Precisaria estar na lei? Claro que não, né? Porque isso são técnicas para ter um bom edital, bem motivado e tal. Mas aí tem muita regra, né?
precisa ter um plano anual de contratações públicas, por exemplo. Ah, mas não é obrigatório, mas precisa ter. Bom, precisa ou não precisa, né? É exigível ou não é exigível? O bom gestor tem que fazer, não tem que fazer, enfim. Aí vão surgindo essas dúvidas, né? Em torno dessas normas que eu diria são normas típicas de um manual, e não exatamente de uma lei. Porque se fosse para ser normas de uma lei, aí em seguida precisava estar dito. E se não der para fazer isso aqui? Se não tiver tempo? Se as informações forem limitadas, porque, por exemplo, se exige aqui, nesses documentos, que são muitos, né, que são prévios ao edital, se exige que se descreva a situação enfrentada, as alternativas de execução, etc. Bom, está se supondo que a administração pública é capaz de antever com clareza as alternativas de contratação, de cláusulas contratuais e tal. Bom, mas e as incertezas? Como é que eu lido com as incertezas quanto a qual é a melhor alternativa? A lei não diz nada, ela simplesmente diz o que o manual diria, né? Mas ela não tem aquilo que é próprio de uma lei mesmo, quer dizer, do conteúdo jurídico. Como é que fica se não der para fazer assim? Qual é a reação? É inválido? Se for inválido, se desconsidera tudo? Aplica sanção a quem? Que sanção é aplicada em cada uma dessas situações? A lei não faz isso, né? Então, ela é uma lei manual. Ela é diferente do Código Civil nesse sentido. Porque o Código Civil, embora também tenha assim, uma série de regras sobre qual é o dever do locador, o dever do locatário, o dever do vendedor, a obrigação do mutuante, do mutuário, essas coisas todas. Logo a seguir vem uma solução para o descuido do, sei lá, do comodatário, né? Ele responde pelo quê? Né? Então, essa é uma expressão muito comum no Código Civil. Responde pelos prejuízos causados, assim, assado, aquele que não observar o seu dever de guarda, sei lá, no depósito, né? Então, essa é uma característica de uma lei que é muito voltada para a questão jurídica mesmo, de definir o conteúdo das obrigações, a validade ou invalidade, a responsabilidade e a sanção. Porque, basicamente, é isso, né? Uma lei é estabelecer condutas desejáveis e depois dizer das responsabilidades, caso as condutas desejáveis não ocorram, definir de quem é a conduta desejável, obviamente, né? Mas as responsabilidades, resolver o problema da validade ou invalidade, que é validade da licitação, validade do ato de cada licitação, validade do contrato, validade de cada cláusula do contrato, validade de cada ato de execução. Então, a questão da validade é muito importante. E a questão da sanção correspondente, que tem, além da responsabilização civil, né, pecuniária, patrimonial, existem sanções. A sanção que se aplica aqui, que se aplica lá, né? Esta lei não tem essa característica. E aí, o que ela tem assim em relação a isso? Com relação às sanções, é mais ou menos a mesma coisa que estava na legislação anterior. Tem um capítulo lá, um título, né, chamado das irregularidades, que fala das infrações e sanções administrativas, com um grau de generalidade fantástico, né? O licitante fica sujeito a sanções se der causa inexecução parcial do contrato, fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento, comportar-se de modo inidôneo, coisas bastante genéricas, praticar atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação, quer dizer, coisas bastante gerais, por meio das quais o aplicador, e aqui o aplicador jurídico tem um papel bastante complexo, né, vai conseguir, em relação à violação de cada uma daquelas regrinhas, seja por licitante, seja pelo licitador e tal, aplicar ou sugerir a aplicação das sanções adequadas. E a lista de sanções são mais ou menos as mesmas, né? Advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, etc. Sem muita novidade, salvo algum diálogo com os debates anteriores. Não é algo mais denso do que isso.
Em relação à validade ou invalidade, a lei é diferente da anterior. Ela é diferente, porque procurou absorver no seu texto, estou falando do artigo 147, no seu texto, uma visão que vem se impondo no mundo todo, que é uma visão segundo a qual a ideia de nulidade não faz sentido nenhum. O que é a ideia de nulidade que foi utilizada durante bom tempo e que apareceu nos códigos civis e que Kelvin se ocupou de mostrar? Isso é uma loucura, é uma ideia louca. E essas nulidades de pleno direito significa que existiria um vício tão grave que a coisa some, assim, se desintegra. Não existe nada disso no mundo real. O que existe é uma situação que ocorre, gera efeitos, e você, como controlador subsequente, vai ter que decidir se você mantém aquilo, preserva, não mantém, em que medida mantém, em que medida você exige compensações. Em suma, quando se fala em descumprimento de regras, no campo das nulidades, no fundo, o que se está propondo assim, de desafio jurídico é como regularizar aquela situação. Em situações muito limitadas, é possível fazer aquilo que se costumava chamar de nulidade absoluta, né? Se impede, se anula o ato, se invalida o ato, todos os efeitos futuros ficam impedidos e todos os passados são revertidos. E só dá certo quando não tem efeito passado nenhum. Portanto, a ideia nunca se aplica para o passado assim, com essa pureza. Nunca tem isso, reverte tudo. Salvo situações excepcionalíssimas, né? O que existe são decisões sobre regularização. Como é que você compensa aquela situação criada, né? Pois bem, o artigo 147, ele dialoga com uma visão mais moderna, que é essa que eu estou procurando expor aqui, que, de resto, é uma visão que foi, aos poucos, aparecendo na legislação e que acabou consagrada como a visão geral para o direito público brasileiro no artigo 21 da LINDB, né? Que eliminou a ideia de nulidade absoluta do nosso direito público, né? Em relação a assuntos da administração pública. E o artigo 147 vai nessa linha, né? Quer dizer, exige que a anulação se revele uma medida de interesse público, senão não se anula. Mas é um pouco confuso ainda na aplicação dessa ideia, né? Até na expressão, usar a expressão nulidade não foi uma boa ideia, não. Mas, de qualquer modo, tem algo positivo, assim, que é o dar conforto para as pessoas que, quando uma ilegalidade, uma irregularidade é constatada, precisam encontrar uma maneira de solucionar aquela questão que tem a ver com o mundo real, né? E não com fantasias. Então, o artigo 147 ele ajuda. Agora, ele não é suficiente pela seguinte razão, porque as situações são muito variadas e há muitas regras nessa lei, né? Muitas regras. E aí, o tipo de solução de regularização deveria estar apontado em muitas dessas regras. As regras que impuseram o comportamento deveriam, elas, ter dito qual era a responsabilidade pelo descumprimento. Acontece, né? E se aplica sanção, se não se aplica sanção, e por aí vai. Então, ela não chega a resolver todos os problemas, mas ela é um avanço na medida em que se alinha a essa visão mais moderna, que tem tudo a ver com modulação de efeitos e outras coisas mais, né? E que, de alguma maneira, a Lei 8.666 já incorporava, né? Num dispositivo, que é o 59, acho, sei lá, agora já estou perdido em todos os números, mas que tem como correspondência o artigo 149 da nova lei, que diz que a nulidade não exonera a administração de indenizar o particular e tal coisa, né? Bom, então, ela é uma lei que tem estas características que eu procurei destacar aqui. Eu vou, abusar um pouco da paciência de vocês, falar mais 3 minutos sobre mais uma complexidade, que é o fato de que é uma lei de vigência diferida, né? Porém, não muito.
né? É uma lei que entra em vigor daqui a sei lá quanto tempo, era 2 anos, não é mais, mas que tem algumas normas, como as normas penais, que entram em vigor já, né? E que uma lei também que pode, segundo está previsto nela, ser utilizada para novas licitações. O que se proibiu foi a mistura, né? O frito misto não dá, tem que ser ou peixe ou camarão e tal. Então, tem que se licitar ou de acordo com a legislação anterior ou de acordo com esta lei. O problema da implantação desta lei já está ligado um pouco a incertezas quanto ao seu verdadeiro conteúdo, né, que depende de muitas regulamentações, e ao próprio conhecimento dessas regulamentações. E quem começa a listar com base nela corre o risco de depois sair uma regulamentação que infirme um pressuposto adotado na interpretação e na aplicação. Então, é uma operação que envolve risco, né? É duro você lutar contra uma, digamos, uma orientação e interpretação que surgiu em seguida, né? Apesar de a LINDB dizer que mudança de orientação não pode ser aplicada a situações passadas, e etc. E tal. Então, essa é uma dificuldade criada por esse modelo. Mas dá até para. Bom, mas tem outra dificuldade, que é o fato de que, na nova lei aqui, as licitações todas têm que ser divulgadas aí nesse Portal Nacional das Contratações Públicas, que, por enquanto, é uma festa de inauguração, que foi feita há pouco tempo aí, com muita pompa, etc. Mas, óbvio, que a transformação dessa festa de inauguração, digamos, essa pedra fundamental em um edifício funcionando, vai tomar tempo e vai envolver bastante complicações no mundo real, né? Então, o que eu posso dizer com relação à vigência das normas é que nós temos aqui um conjunto de incógnitas ainda importante. E eu não quero ser cartomante, mas eu acredito que, como tem acontecido com essas leis, assim, que vêm com muitas novas exigências, elas tendem a ter seu prazo de vigência obrigatória prorrogado, né? O que vai gerar uma certa dificuldade de planejamento, porque, em geral, estas prorrogações elas não ocorrem com muita antecipação. Então, quando vai chegando perto do prazo, os órgãos públicos vão entrando em pânico e vão tentando encontrar soluções relativamente improvisadas. Vamos dizer, desativar certas práticas anteriores para se adaptar à nova. E daqui a pouco vem uma prorrogação. Então, isso vai exigir, assim, um esforço, né, de cautela, né, na transição dos estados, enfim, dos órgãos que têm que submeter, em geral, né, que é de não queimar todas as pontes para com a Lei 8666, porque nós vamos ter turbulências nessa passagem, né? Vamos ter turbulências. É mais ou menos inevitável, tendo em vista o tamanho da mudança que está envolvido aqui nesse portal nacional de contratações públicas. E também há, a última coisa que eu digo, uma certa probabilidade de que conteúdos específicos dessa lei sejam mudados por medidas provisórias quando estivermos próximos da vigência da lei ou pouco depois da vigência plena da lei. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não gosto da lei? Não, é isso não. Até eu falei para vocês que eu achei bem escritinha, se comparado com a legislação anterior, né? A lei é razoavelmente bem escrita. É que o problema já ocorreu em situações anteriores. O tal Miroski, marco regulatório lá das organizações da sociedade civil, ele, quando entrou em vigor, depois das mudanças e tal, ele era outro, né? A lei de concessão, ela entrou em vigor no mesmo dia, editou-se uma medida provisória para criar exceções, para criar regimes de transições para certas situações. E essa técnica de medida provisória, ela é complexa,
porque entra em vigor imediatamente, você fica sujeito a certos parâmetros, só que a tramitação ainda está por ocorrer. E aí, como nós sabemos, nesses temas assim muito palpitantes, a tramitação no Congresso muda substancialmente as normas, né? Então, nós vamos ter dificuldades. Dificuldades que decorrem deste modelo que eu chamaria de maximalista legal. E, provavelmente, nós não vamos abandonar isso em curto prazo, a lei vai aumentar cada vez mais e isso vai dificultando. Fazer o quê? Gente, bem-vindo ao mundo das complexidades que poderiam ter sido evitadas, mas é isso que temos. Claro que eu estou aqui dando um foco especial para essas, digamos, essas características mais estruturantes do processo de aplicação dessa lei e chamando atenção para as potenciais dificuldades, né? Justamente porque isso eu acho que interessa aqui na nossa conversa, né? Como a minha tarefa aqui não é comentar cada um dos aspectos particulares, então eu não posso explorar algumas das vantagens que existem em certas regras, algumas novidades, em matéria de contratação integrada, em matéria de PMI, em matéria de diálogo competitivo, né? Seriam coisas que, eventualmente, podem ajudar a ter contratações melhores, né? Essas coisas existem na lei, mas eu procuro chamar a atenção de vocês para esses desafios mais estruturais aqui. Não vai ser fácil, mas para isso é que tem a advocacia pública bem preparada, né, gente? Muito obrigado. Professor Carlos Ari Suntra, os agradecimentos são nossos, é sempre uma alegria, uma satisfação ouvir suas aulas, desde a época lá na SBDP, com reforma administrativa, Lei Geral de Telecomunicações, o senhor sempre provoca reflexão, e traz, na verdade, provocações para o nosso lado, até em relação ao próprio papel da advocacia pública em relação a essa nova lei de licitações e contratos administrativos. Eu, antes até de passar para o doutor Miguel, que vai trazer aqui as perguntas que estão sendo colocadas no chat, eu queria só fazer uma observação mesmo, que para mim foi muito importante essa sua exposição, no que diz respeito a trazer esse quadro geral, até histórico um pouco, do modelo de previsão de exigibilidade de licitação ou de nacionalização desse modelo de contratação pública, que às vezes a gente, na verdade, recebe a lei, já assimila o que veio, mas falta um momento anterior, prévio, de reflexão até sobre como surgiu essa lei, inclusive essas suas observações sobre o lobby, ou talvez a ausência do lobby por parte de estados e advocacia pública, acho que são reflexões realmente de extrema valia para o nosso lado também como advogados públicos. Agradeço as suas observações críticas e históricas também a respeito da lei de licitações. Eu não vou tomar tempo, eu tenho também algumas indagações no final, caso tenhamos tempo, mas vou passar para o doutor Miguel, que vai fazer as perguntas, e aproveito apenas só para reiterar uma mensagem que nós colocamos no chat a respeito da confirmação de presença, para que nós possamos confirmar depois até para emissão de certificados, tendo em vista que os certificados só serão emitidos para aqueles que participarem de 70% das aulas. Há um link no Google Forms, que foi anexado no bate-papo, e basta depois preencher esse link, pode ser agora ou no final da nossa aula de hoje. Mais uma vez, obrigada, professor Carlos Ari. Miguel, por favor. Boa tarde, amiga Leila, todos os colegas aqui presentes, professor Carlos Ari, saudações. Muito bom ter aqui a turma cheia, todos presentes desde o início, né? Atentos. E temos perguntas que foram feitas pelo chat. O colega Cláudio Madureira fez a seguinte pergunta, professor. Considerando que a Lei 14.133 de 2021 mantém elementos que já existiam no regime normativo revogado, como, por exemplo, o rigor procedimental característico dos processos de licitação, contratação pública e uma certa desconfiança dos controladores com relação à capacidade de administração produzir licitações, contratações honestas e eficientes, não seria possível utilizarmos doutrina, intérpretes, etc., a sua parte geral, que enuncia princípios, definições, etc., como normas de abertura que possibilitem, dos mesmos exemplos, a flexibilização do rigor procedimental que parece inibir
a eficiência das aquisições públicas, eficiência, eficácia, celeridade, etc. E uma melhora no relacionamento entre controlados e controladores, contraditória, aplicação dos deveres administrativos introduzidos na LINDB, etc. É a pergunta do colega Cláudio Madureira. Bom, eu acho essa pergunta fantástica e ela leva a nossa discussão para além das condicionantes que vêm da própria lei nova, né? Em que medida a lei nova pode ser útil para mudar um pouco o jogo que tem sido jogado na relação entre gestores públicos e controladores, tribunais de contas, Ministério Público, Poder Judiciário. Em que medida ela pode ajudar? Bom, eu diria o seguinte: nós estamos numa fase de transição normativa. O que eu quero dizer com isso? Durante um período, houve uma ênfase na legislação que vinha sendo editada sobre repressão a irregularidades administrativas, uma ênfase em punições baseadas em infrações genéricas. O grande exemplo é a lei de improbidade, que há quase 30 anos atrás, muito aberta, procurou dar um grande espaço assim de flexibilidade para o controlador, a seu critério, tentar enquadrar condutas como condutas irregulares e gerar, como consequência, a aplicação de sanções. A lei da improbidade, eu acho que ela é um grande exemplo dessa tendência, né? Eu diria que é uma espécie de caça ao gestor, né? Vamos tentar caçar o gestor, os bons vão conseguir se safar e os outros a gente pega, né? É um pouco essa ideia. Essa tendência, ela se manifestou também nas normas de licitação, em outras, a lei de anticorrupção e tal. E eu diria que o grande emblema da mudança foi a LINDB, a nova LINDB, em 2018, que veio com algumas regras, que aí são gerais para aplicar a todo o direito público e tem muita importância em matéria de contratação pública, para chamar atenção para a realidade. E a realidade do gestor público não é só de escassez de meios materiais, que muitas vezes dificultam a tomada de decisão, de boas decisões, ou até a observância da lei, né? Mas as dificuldades também em se achar na selva normativa. Então, o artigo 22 da LINDB diz que na interpretação, estou lendo agora aqui, na interpretação das normas sobre gestão pública serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo. Então, essa norma, ela vem sendo muito citada, inclusive pelos tribunais de contas, quando querem reconhecer a regularidade do comportamento do gestor, diante de alguma acusação, como aquelas tradicionalmente feitas com base na desconfiança, né? Então, é muito recente, a nova LINDB é de 2018, tem 3 anos de vida, e ela procurou ser assim uma grande norma de orientação para ser utilizada, seja por controladores de boa-fé, seja por quem defende os negócios públicos, os gestores, os advogados públicos, para dizer, olha, existe a realidade. Uma das realidades é que nós temos incerteza normativa, divergência normativa. Então, é preciso admitir como válido um ato que adotou uma delas, ainda que se procure fixar uma orientação daqui para diante diferente, né? Mas isso só pode valer daqui para diante, artigo 23 da LINDB. Então, bom, nós estamos, então, há 3 anos, com algumas normas bastante importantes de referência para uma virada paulatina de jogo. Mas eu repito, paulatina. Por quê? Porque era um jogo que estava muito desequilibrado. Em que medida essa nova lei ajuda neste movimento? Quer dizer, ela tem o mesmo sentido que a LINDB? Olha, eu diria que, em parte, sim, né? Eu acabei de mencionar o artigo 147 sobre invalidade, que ele está
na mesmíssima linha do artigo 21 da LINDB, né? Mas não é só. O artigo 5º que eu mencionei aqui com uma certa ironia, não devia, né? Porque por ter sido responsável pela nova LINDB, eu devia ter gostado da parte final, né? Do artigo 5º, que diz que na aplicação dessa lei serão observados todos os princípios do mundo e as disposições da nova da LINDB, não é só da nova LINDB, da LINDB, né? Além disso, existem algumas normas que procuraram levar em conta a realidade do gestor na lei nova. O problema são as contradições internas. Uma das normas é a que fala do parcelamento do objeto. Tem a ver com o tal famoso parcelamento do objeto a que eu me referi no início, né? Existia na Lei 8.666 uma demanda por parcelar o objeto para que houvesse mais licitação e mais gente disputando, que aí gente menor poderia disputar. Isso não era por acaso, porque a lei veio de um lobby de empreiteiras, sobretudo, que queriam dividir as obras públicas entre elas, né? Quando ela foi editada, nós estávamos numa crise econômica que fez com que houvesse mais prestador potencial do que obra pública disponível. Desequilibrou o jogo. A crise da década de 80 tinha desequilibrado o jogo. Então, estava faltando contrato, então tinha que parcelar mais. Aí veio 30 anos de confusão em torno dessa história do parcelamento do objeto, tal coisa. E aí a nova lei chamou atenção para a realidade. Economia de escala importa. A razão para não parcelar o objeto é a economia de escala, e ela é elogiada, destacada em mais de um dispositivo da lei. O problema é que, acho que no artigo 40, se eu não estou enganado, sei lá, eu me perco, né, em tantas normas, aí se sai com o princípio do parcelamento, essa é de doer, né? E aí fica uma coisa meio contraditória, porque eu diria, para usar a linguagem principiológica, dizer assim, a lei, ao mesmo tempo, consagra o princípio do não parcelamento e o princípio do parcelamento. Aí como é que faz? Né? Ela não tem uma diretriz clara, né, quanto a isso, mas mencionar que economia de escala importa é um argumento ligado à realidade da gestão pública. A economia de escala importa, né? E não é a única referência, né, a LINDB. Eu acho que um dos artigos finais lá da lei, sei lá, 150, por aí, tem uma outra referência, né, nesse mesmo sentido. É ruim, né, quando a gente não sabe de cor os dispositivos da lei. Eu acho que eu vou morrer antes de conseguir saber qualquer coisa de cor aqui dessa lei. Mas, enfim, eu não quero também ficar chutando aqui, mas existem, sim, então, para tentar ser objetivo, né, coisas que podem ajudar nesta discussão junto com a LINDB, sim. Agora, é um jogo muito penoso, né? Quer dizer, ainda existe, é muito forte uma visão desconfiada, e a própria lei tem muito caco para ser usada contra decisões razoáveis, contra a realidade administrativa. Fazer o quê? Nós, no futuro, vamos melhorar isso, quem sabe, né? O mundo pode melhorar, claro. Obrigado, professor. A gente tem aqui mais uma pergunta da colega Zizi Martins. A pergunta é: depois da Lei 8.666, algumas leis estaduais foram editadas regulando penalidades, procedimentos e estabelecendo algumas inovações, como fase saneadora, desconsideração da personalidade jurídica do contratado e até inversão de fases em todas as modalidades. Com a nova lei de licitações e contratos, isso ainda será possível? Então, em parte, essas soluções que surgiram nas leis estaduais, elas foram acolhidas pela nova lei nacional, como, por exemplo, a questão da tal inversão de fases, né? Então, isto que era mais ou menos duvidoso à luz da lei 8.666, que proibia que houvessem modalidades diferentes daquela mesma previa, acabou sendo, embora essa regra continue igual aqui, mas acabou sendo resolvido na medida em que as soluções que apareceram nas leis locais, estaduais,
elas foram aqui legitimadas pela nova lei. Em relação ao tema das sanções, eu diria que é, sem dúvida, o capítulo mais surpreendente de má elaboração que nós temos. Capítulo não da lei exatamente, mas capítulo do direito administrativo é mais mal elaborado. É um pouco chocante como um tema tão importante continue a ser tão confuso, né? A ponto de existir tanta divergência sobre os efeitos nacionais ou não nacionais da sanção tal e qual, e não sei o quê. E a nova lei não ajuda muito em relação a isso. Mas existe uma certa tendência, que é anterior a ela, de nacionalização em relação a isso, que vem do seguinte fato: criou-se um tal portal lá da CGU, né, onde essas sanções serão inscritas, e aí a CGU tem lá a sua visão, pactada, inclusive, pelo Tribunal de Contas da União, e ela tende a adotar esta visão ao anotar as sanções aplicadas por estados e municípios, né? Então, eu diria que as variações das leis estaduais que existam e que contrariarem estas visões que vão sendo incorporadas na prática da CGU, elas vão ter dificuldades, E eu diria mais, esse é um tema que precisaria ser revisto com rapidez, porque não se esqueçam que essa aqui também não é a única lei de licitação. Continua vigente a lei das estatais, que tem a respeito por exemplo, do tema dos efeitos indiretos da sanção, dispositivos que geram uma impressão inicial de que as sanções aplicadas a uma empresa se transmitem automaticamente para todas as pessoas jurídicas que tenham alguma conexão direta e indireta, como controlador, controlado, coligado com aquela, o que é uma interpretação errada, a meu ver, né, da lei das estatais, mas que contraria a ideia que está na lei nova de licitação de que é preciso fazer desconsideração da personalidade jurídica para poder aplicar os efeitos dessa sanção a outras pessoas jurídicas, que é um grande tema aí do debate a respeito de sanções, né? Se você aplica ou não aplica a outras pessoas jurídicas que têm ligação com a sancionada. A nova lei incorporou aquilo que está no Código Civil, que é a necessidade de se fazer um procedimento de desconsideração da personalidade jurídica para estender a sanção, né? Então, está alinhado com o Código Civil. Eu acho até que é uma medida correta na nova lei falar em desconsideração da personalidade jurídica, ainda que ela possa ser feita administrativamente, por procedimento administrativo. E, portanto, recusar a ideia que parece, segundo algumas interpretações, vem sendo adotadas na aplicação da lei das estatais. Mas aí vocês percebem que é um problema, porque nós estamos trabalhando com duas leis, a das estatais e a lei geral agora, que se conectam, porque as sanções aplicadas com base numa lei vão produzir efeito lá nas estatais. Então, é algo complexo. E se nós lembrarmos que existem nesse jogo sanções judiciais também, né? Aplicadas com base na lei anticorrupção, com base na lei da improbidade, sanções de proibição de contratar, sanções aplicadas pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas da União tem a possibilidade de declarar a inidoneidade para licitar, sanções aplicadas pelo CAD. Vocês verão a quantidade de confusões que ainda resistem nesse campo das sanções. É um bom tema para a gente propor modificações, né, gente? Aí precisaríamos de uma reforma, mas não é fácil fazer, não, porque a racionalidade nesse campo supõe uma visão mais realista e tal. Nós estamos longe nesse campo das sanções. Ainda estamos na época das ameaças de sanção, o mais ampla possível, como uma espécie de caminho para resolver os problemas, né? Que é a época da lei da improbidade, né? Coisas mais vagas e tal. Então,
especificações não são muito bem vistas. Mas vai mudar. Não se preocupem que vai mudar. Professor, por gentileza, só mais uma pergunta diante do adiantado da hora. É uma pergunta do colega Nilo Santana. Acredita que a nova lei pode motivar um maior diálogo preventivo com os tribunais de contas, dando uma maior segurança jurídica à atuação dos gestores públicos? Olha, vamos lá, esse é um tema bastante importante, né? Os tribunais de contas, eles foram se tornando mais participativos, digamos assim, né? Participativos como? Muita suspensão de edital de licitação, sobretudo os tribunais de contas dos estados, o que acaba influindo na modelagem das licitações concretas, porque a administração acaba sendo tendente a fazer editais que têm o menor risco de ser suspensos, né? Então, essa foi uma maneira. E também com orientações sobre a aplicação da legislação nos processos de tomada de contas posterior, né? Então, uma visão mais, digamos, interventiva. E no caso das concessões e grandes contratações, reivindicando para si um papel de aprovador prévio dos editais de licitação, que é de uma ilegalidade inacreditável, mas, enfim, já se afirmou. Bom, o que isso gerou? Gerou um desejo dos administradores públicos terem aprovações prévias ou terem orientações claras sobre o que fazer. Quer dizer, regras. Isso é potencialmente ruim, porque o Tribunal de Contas é um controlador, tende a fazer interpretações ou ter visões mais ligadas ao controle, né? Quer dizer, uma visão mais de desconfiança, quero evitar irregularidade, enquanto o gestor está mais próximo da solução de problemas, né? Então, essa busca por ou aprovação prévia ou orientação muito específica dos tribunais de contas pode ter seu custo em matéria de gestão pública, assim, considerando a eficiência geral. Mas tem uma vantagem para o gestor, que é diminuir os seus riscos de sanção pessoal e de problemas nos empreendimentos que ele toca. Então, todo mundo acha positivo que haja interações prévias e coisa e tal. O grande problema é que os tribunais de contas, embora queiram ser interventivos, eles não querem assumir a responsabilidade de dar chancelas muito claras, muito nítidas e muito definitivas. Eles usam ambiguidades em grande volume, além de entenderem que eles não estão vinculados às suas próprias decisões, o que é curioso, né? Ele aprova um edital, depois o edital sai e ele considera inválida uma cláusula do que ele mesmo considerou inicialmente normal, mas isso é um outro problema, né? Mas ele tende a ser pouco objetivo. Ele vai mais, de maneira mais cautelosa, dizendo coisas meio genéricas. Isso é uma tendência, e é natural, porque não quer responsabilidade. O gestor quer, do Tribunal de Contas, que ele assuma a responsabilidade, e o Tribunal de Contas não quer assumir a responsabilidade. Ele quer interferir, mas não quer assumir a responsabilidade. Bom, feita essa análise, que é muito baseada na pesquisa que nós fazemos aqui há muitos anos sobre o funcionamento de tribunais de contas, na FGV e na SBDP, né? E as decisões são, em maioria, assim, com esse estilo. Eu diria que a probabilidade de se conseguir, no atacado, uma interação que seja capaz de dar segurança, orientação, ainda que à custa de uma certa perda da autonomia da administração, a probabilidade não é grande, é baixa. E se desse certo, se o Tribunal de Contas passasse a ser mais direto, mais objetivo, mais determinado, provavelmente anteciparia um movimento que eu acho que é inevitável, que é a de revisão
do nosso modelo de tribunais de contas no Brasil. É um modelo fadado à crise, e que pode chegar mais cedo ou mais tarde. Eu acho que vai demorar ainda um pouco, justamente por essa técnica do Tribunal de Contas de não ser por demais objetivo. Coisa que até o Supremo também faz assim. Vamos fazer justiça aos tribunais de contas, não são os únicos. Por exemplo, o Supremo passou anos para dizer se era constitucional ou inconstitucional a lei das organizações sociais. Lembram disso? Aí, ele, no final de anos, ele disse que era constitucional, desde que na sua aplicação se observassem os princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade. Bom, no final das contas, ficamos sem saber como aplicar esta lei, porque grande parte das críticas, né, tem a ver com a aplicação da lei tal qual ela autoriza. Aí o Supremo diz, não, ela é válida desde que o sujeito aplique assim de uma maneira mitigada, com um grau de mitigação que ele, Supremo, não diz qual é. É muito difícil para um controlador ser muito objetivo. Agora, eles querem intervir muito, né? Então, nós, em algum momento, vamos ter que rever esse movimento de tanta interferência. Que, a última coisa que eu digo aqui, é sem igual no mundo, hein? Não existe nenhum lugar no mundo em que controladores de contas façam o que está acontecendo no Brasil. O mais próximo é Portugal, e nós temos trabalhado em conjunto com colegas portugueses, discutido essa questão, analisado o caso. Enfim, o grau é ínfimo de intervenção do Tribunal de Contas português, é único, né? Se comparado com o que vem acontecendo nos estados e municípios. Então, é um fenômeno assim, complexo, e eu sei que o que eu digo não é muito alentador, não tem caminho muito fácil. Se eu pudesse dizer mais uma coisa, Miguel, eu diria que o caminho mais fácil é a administração pública afirmar de maneira geral que vai adotar certas orientações, certas interpretações sobre como é bom fazer as coisas, de preferência pela cúpula da administração pública, para assumir o ônus político de fazer. Acontece que a cúpula da administração pública não quer fazer isso nunca. O governador quer empurrar para o secretário quer empurrar para o diretor, o procurador-geral quer empurrar para o procurador individual, porque tudo envolve responsabilidade. Então, não é um caminho muito fácil, mas o desejável, já que as procuradorias têm, normalmente, pelas suas leis, né, a possibilidade de fixar interpretações, né, aplicáveis à generalidade da administração, é que ela o fizesse, né? Mas ela faz pouco, eu também acompanho esse movimento, ela é muito tímida, né, a advocacia pública, ao fazer isso. Tem um certo receio em exercer essa função estratégica dentro da gestão pública. Então, é reduzido, é tímido ainda. Vocês talvez consigam mudar isso, né? Consigam ser mais ativos nessa matéria, o que seria uma solidariedade positiva com a qualidade da gestão pública. Mas depois vocês vão ter que se haver com os controladores se eles não gostarem, né? Então, é um desafio, gente. A advocacia pública e gestão pública não é para os fracos. Obrigado, professor Carlos Ari, por nos iluminar, pela generosidade nas respostas. Eu passo aqui a palavra de volta para a colega Leila. Obrigada, Miguel. Professor Carlos Ari, por nós ficamos até amanhã aqui conversando. Tá? Nós agradecemos imensamente pelo seu tempo, pelos ensinamentos, pelas provocações, reflexão. Foi bastante oportuno nós já darmos esse primeiro passo no nosso estudo sobre a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Então, reitero nossos agradecimentos em nome do FONASSE, dos organizadores, meus agradecimentos pessoais. Queria aproveitar também para agradecer todos os participantes pela confiança de frequentar esse curso, e faço esse agradecimento em nome de um colega que também será professor nesse curso, doutor Hamilton Bonato, que está aqui presente, nos assistindo. Aproveito já para convidá-los na próxima semana, a próxima aula, que será a aula com o professor Marcos Nóbrega. Eu queria só a compreensão de todos que o professor Marcos vai ter um compromisso no Tribunal de Contas às 17 horas, e ele nos pediu para começar meia hora antes, então começar às 15h30 e não às 16. Vocês receberão o link, então desde logo agradecemos a compreensão também,
também. A aula será sobre separação de funções, planejamento e controle. Nesse tema do controle. Então, agradeço mais uma vez. Passo a palavra ao professor Carlos Ari, caso queira fazer umas considerações finais, mas desde logo, muito obrigada. Olha, eu que agradeço, um prazer estar com todos vocês. Eu espero que vocês estejam muito mais perplexos do que estavam antes, que foi um pouco meu objetivo, quer dizer, não é exatamente uma conversa essa inicial para dar respostas sobre a aplicação de dispositivos específicos, né? É uma tentativa assim de ajudá-los a se posicionar globalmente, e isso não é fácil, mas é um desafio que a advocacia pública, como eu disse, muito sinceramente, está preparada para cumprir, né? E aí, vamos lá, né, gente? Vamos lá com coragem. Com certeza. Obrigado a vocês todos. Obrigada. Boa tarde, boa semana a todos e até a próxima segunda-feira.